E aí, galerinha? Olá, pessoal. Último episódio, seu sono Freire. Já tô triste já. Que anime sensacional. Sensacional. A gente vem elogiando ele todos os últimos reacts. Aqui não vai ser diferente, tenho certeza. Agradecer de novo, né? Mais uma recomendação, apesar do David já querer assistir Sono Frieren, também foi recomendado por muitos de vocês. Então, muito obrigada. Porque... Não teve nenhuma objeção quando a gente colocou pra se a gente ia querer assistir, se a gente ia assistir Frieren ou fazer a votação, a galera votou em Frieren. Exato. Muita gente recomendando esse anime há muito tempo pra gente. Muito obrigada por acompanharem, comentarem, interagirem conosco. E é isso aí. O de sempre, se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do nosso react até aqui. Se você chegou agora, tem toda a playlist de react aí dos últimos episódios. E a gente também disponibiliza no Patreon pra assistir de uma maneira mais confortável. E vale lembrar, os episódios são disponibilizados um dia antes para os membros. Esse aqui já tá no último episódio. Sim. Mas os próximos animes fora de temporada continuarão. Exato. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, a gente já escolheu o próximo episódio, o próximo anime, né? Vai ser um anime mais curto, pra gente poder entrar na próxima temporada dos animes aí. Exatamente. É isso aí. Vamos lá? Agora pro episódio. A carinha de cu dela. Como assim essa menina falou que não pra mim? E a Frieren super de boa. Será que ele aprovou? Eu acho que ele vai ser aprovado. 今や北側諸国で最も権力を持った魔法使いだ。その美談はよく聞く。正直、お前が若い頃に会いたかった。 Verdade. Era um aprendiz em potencial, né? 血の気と野心に満ち溢れた若かりし頃に。 Eu acho que ele não deve mais ter essas ambições, por isso que ela tá falando. 私は燃えかすには興味はない。 Acho que ele tá velho, né? そう思っていたのだがな。 今は違うのか。お前、私を見たとき、どう戦うか考えただろう。ほんの一瞬だけだ。すぐに諦めた。合格だ。まだ燃えている。普通は戦うだなんて発想は湧かない。次。 Aprovada, pelo amor de Deus. Essa menina fez toda a diferença nesse anime. 合格だ。 Merecidíssimo. まだ何も話していないけど。会話が必要なのか。それもそうだね。次。お前、ふざけるなよ。何が？これは一級試験だぞ。試験会場に一度も来ないバカがどこにいる？ É o clone. 一応この通り生身の僕も試験会場に来ているよ。じゃなきゃ不参加で。この試験期間中、本体は故郷の村から出ていないな。 Oi? 今はのんびりティータイムか。 Nossa! ユーベルにもバレなかったのに。実にいい度胸だ。合格。 Ele levou o home office às últimas consequências. Meu 魔 Deus! 法隊隊長のビアベルだな。 Merece passar também. 私の知る Muito. 二級魔法使いの中では一番の武闘派だ。私を一目見て勝てない相手だと悟ったな。だがそれは恐怖による判断ではない。勝てない勝負をするバカは二級魔法使いにすらなれねえだろ。それもそうだ。好きな魔法を教えろ。魔法ってのは殺しの道具だぜ。好きも嫌いもあるか。 Conversou muito com ela. 合格だ。次。 Ela não sei se ela merece, eu vi muito pouco dela. É. お前、私を見てどう思った？ Ué, ela não consegue perceber? ちっちゃくて可愛いなと思いました。今年の受験者はどうなの？合格だ。 Ah! Ela não sentiu medo da. Você aprovou mais pessoas do que pensaria. Aham. すまなかったな。
確かに今年は豊作だ。 Bom, pelo menos ela admitiu, né? Uhum. 落ちちゃった次があるさもうついてくるなよ。3年後か。 Não, mas ela realmente ela não merecia ser aprovada, não. Não. よくやった。フリーレン、ここまで来れたのはお前たちのおかげだ。これで故郷に墓参りに行ける。 Verdade, né? Ele era o que tinha o motivo mais nobre no final das contas. Sim. E o único que parou pra agradecer. Exatamente. Porque se não Ele- fosse. Assim. なあフェラー Se a Freire não tivesse lá, também teria sido mais fácil, vamos É, isso que combinar. eu ia falar agora. Eles só teriam que lidar com o clone da Fern Sense. e da Sense. E a Ubel fez isso com total これに facilidade. さんこれ。ふむ。 Chá da tarde. Uhum. Me deu 遠 fome. 慮せず食べなさい。わしの若い頃は甘いものなんてめったに食べられなかった。ありがとうございます。 A cara do Stark. 何この状況。若造も食べろ。ああ、ありがとうじいさん。誰なの？宮廷魔法使いの電剣様です。宮廷魔法使い。お貴族様じゃねえかタメ口叩いてすみませんでした。構わん。わしは魔法使いとしてこの町に来た。 Onde estão meus mods? A ficha dele caindo devagar. A música baixando foi どう muito せ foda. 金の使い道などない。 Stark é o melhor ないって personagem. ことはないでしょう。そうです。お孫さんとか。わしには子も孫もおらん。 Nossa, ele dedicou a vida à magia. 20半ばの時に妻に先 Nossa. Nossa. もともと体が弱かった。清掃に敗れた。 É o túmulo dela, será que ele quer ver? Ah, verdade. あの頃のわしには富も権力も必要だった。それしか救う手立てをわしは知らんかった。 Nossa. Não deu tempo de salvar ela. ゼーリエが特権を掲げて大陸魔法協会を樹立したのは妻が亡くなってほどなくしてからだ。あれほどの無力感はない。本当に皮肉なものだ。今ではわしは国ですら動かせるというのに。フェルン、わしにとって魔法は清掃の道具でしかなかった。フリーレンに伝えてくれんか。魔法が楽しいものだった Que foda. 久々に Nossa, o Denk é um 思い出 puta せ personagem, né? Uhum. Caramba. わしは勇者一行のフリーレンに憧れて Ah, ele virou 魔法使いに mago な por causa dela. Olha as histórias do Rimmel reverberando. 自分で伝えてください。きっとフリーレン様も喜びますよ。そうだな。そうしよう。 Eu não consigo esquecer a ficha do Stark caindo. 魔導書をイサーストだね。いい魔導書がいっぱい買えた。 De onde você tá tirando dinheiro? Você não falou que tinha acabado seu dinheiro? おいババアこのカゴに入れればいいのあれを無視はねえだろ私だって少しは悩んだよ。少しだけか意外なもんだね勇者ヒンメルの仲間ならヒンメルの仲間なら何？私の方こそ意外だったかな。第一次試験でフェルンたちを殺そうとしたんでしょ。 Na verdade, フ não. ェルン愚痴ってたよ。犬とか蹴っ飛ばしてそうなやつだって。 Nossa, que horror. あれはな単なる脅しだよまあ一人殺しておいた方が世のためになりそうなやつはいたけどな Olha.
俺は故郷の村を守るためなら何だってする。一級魔法使いになりたかったのも望む魔法が与えられる特権のためだ。強え魔法が手に入ればそれだけ魔族をぶっ殺せるからな。 Mas no final a Ciri não deu feitiço nenhum pra それ eles. と関係ない場所でも困っている奴がいたらなるべく手を差し伸べるようにしているぜ。 É bem nobre o motivo dele também. 俺の故郷は北の辺境でな。勇者ヒンメルの逸話はいくらでも残っている。 É bem na fronteira do reino do Rei Demônio, né? 宣教の塔の攻略、七宝剣、不死なるベーゼや光極竜との戦い。ガキの頃の俺はそんな冒険探が大好きだった。 Nossa, eles ainda não contam história sobre o Himmel, né? Sim. でも村のジジババどもはそんな話めったにしやがらねえ。やれ村を襲った魔物を退治しただの、やれ商人の護衛をしただの、ひどいもんだと単なる荷物運びまであった。 As histórias simples que ele sempre fazia, sabe? 全然大したことじゃねえ。つまんねえ話だ。そう思ったよ。なのに村のジジババは心底嬉しそうに口を揃えてそんな話をするんだ。勇者ヒンメルが死んで魔族の残党が暴れ始めてからよく分かったよ。確かに宣教の塔もベーゼも光極竜も魔王すら俺の村には関係ねえわな。みんな日々の生活を守るので手一杯だ。 Uhum. きっと勇者ヒンメルが俺の村に来なかったら世界が平和になってもそこに俺の村はなかったんだろうな。 Foi a marca que ele deixou, né? 何が言いたい Sim. の？俺をここまで連れてきたのは勇者ヒンメルのくだらない Não foram os 冒険談だ。 grandes feitos. Exato. Foram as coisas simples do cotidiano, né? Uhum, que ele fez pra 俺 ajudar が as 言いたいのは pessoas. それだけだ。少し長話が過ぎたな。結局あいつらと一緒に帰ることになっちまった。 Fez amigos. Uhum. フリーレン、出会いは大切にしろよ。根性の別れってのは何も死別だけじゃない。いや、百の承知か。 Caramba, eu tô gostando cada vez mais dos personagens desse anime. フリーレン、魔法で向こうまで順番に運んだりはできないのですか？それだと私だけこっちに残っちゃうでしょ。 Não é só sair voando? ヒンメル、俺たちは一刻も早く魔王を倒さねばならん。こんな小さな人助けに何の意味がある？確かに小さな人助けだ。きっとこんなことをしたって世界は変わらない。でも僕は目の前で困っている人を見捨てるつもりはないよ。 Não muda o mundo, mas muda a vida vida das daquela pessoas. pessoa, 大丈 né? 夫だよ、ヒンメル Exatamente.。世界はちゃんと変わっている。 Verdade. 今夜特権の授与があるのですが、同伴者がいてもいいそうです。 Ah, せっかくですし、みんなで一緒に行きましょう。すごく嫌そうな顔してる。同伴者ありって聞いていたんですけど。申し訳ありません。ゼーリエ様からフリーレン様は出禁です。 A Prina já sabia que isso ia acontecer. 近年は大陸魔法協会の施設には立ち入らないように。 nossa! フリーレン様が何をしたって言うんですか？仕方がないよ。ゼーリエの機嫌を損ねてしまったからね。全く子供みたいな人で。 Parece mesmo. Parece. まあ私も来たくて来たわけじゃないし、外で待っているね。 Tadinha. Ai. 俺も外で待ってるよ。おーい。 Fiquei com dó. Uhum. Nossa, ela é uma criança birrenta mesmo, né? Nossa senhora. 酔いの金だな。そろそろ特権の
授与が終わる頃かな。あ一級魔法使い。この世界で50人もいない魔法使いの Imagina, será que a 頂 Fern escolheria? 点。フェルンも立派になったね。 A gente vai descobrir já já. この時代ではきっとフェルンの方が有名な魔法使いになるんだろうね。フリーレン、嬉しいね。そうだな。フリーレン様、 Ele. 誰？大陸魔法協会の人だね。一級魔法使いのレルネンです。ゼイリエ様の弟子の一人です。ゼイリエ様がご迷惑をおかけしたようで。構わないよ。昔からそういう人だったから。どうしたんだよフリーレン。やっぱり見えているね。私の魔力の揺らぎが。 Nossa, ele realmente é とんでも talentoso, な né? い手だれだ。平和な時代には似つかわしくないね。そうですね。私は戦いしか知らない時代遅れの魔法 Tá 使 vendo い o que a série fez com ele? ゼイリエ様にもよく言われます。魔王軍との戦火の時代に生まれていれば、名だたる英雄たちと共に歴史にその名を残した Mas na であ Era ろ de う。 Paz ele não pode fazer nada. そう É meio que um desperdício de talento, né? É. ゼイリエ様の弟子の中で歴史に名を残したのは、もはやおとぎ話となった大魔法使いフランメのみ。私が老いて死ねば、あの方が生きた証がまた一つ消えることになります。私はあの方を未来で一人孤独にさせたくな Ó, い vamos combinar que a personalidade dela também não ajuda, né? それが伝説の魔法使いフリーレン様を討ち取ったというおい悪名であろうとも。 Ah, ele foi comprar brigar com o Freire. Mas eu não entendi direito por quê. Ele acha que o nome da Frieren é maior do que o da série? Não, acho que ele quer deixar o nome dele na história, como um aprendiz da série, Ah, entendeu? entendi. Foi o A, aprendiz a da série pessoa que que derrotou matou a a Frieren. Frieren. Ah. 時間の無駄だ。まったく戦いしか知らない魔法使いは不器用な連中が多いんだから。歴史に名を残す必要なんてないよ。ゼーリエはちゃんと覚えている。最後に一ついい？この花畑、魔法で作られたものだ。それがどうした？先生が好きだった魔法だ。くだらない魔法だって言っていなかったっけ？正直フランメは失敗作だった。あれほどの才を持ちながら私ほどの高みへはたどり着けなかった。 É o lance do pedestal que você falou no その後もたくさんの episódio. 弟子を取ったよ。どれも私の足元にも及ばないままほとんどが先だった。だが不思議なものだ。気まぐれで取ったはずの弟子なのに、一人一人の性格も好きな魔法も鮮明に思い出せる。 Ela lembra de todo mundo. Ela se importa. Uhum. なぜか私は弟子を取って後悔したことは一度もないんだ。 O que ela falava era da boca pra fora. 自分の弟子にすら素直に気持ちを伝えられないんだ。本当に子供みたいな人だよ。 Nossa, ela desarmou ele completamente. Sim. フリーレン様、特権の授与が終わりました。じゃあ行こうか。フリーレン様、その方の怪我どうしたんですか？教会で治療しないとね。まだやってるかな。本当に不器用な人だ。あなたも私も。 De certa forma, nem ela serve pra vir pra essa era, né? 今日は何して遊ぶ？悪いな。兄ちゃん今日は遊べないんだ。シュタルク、朝飯は Ele fez amizade com todo もう mundo. 食べたよ。シュタルク、これ飲んでおい Sabe o que é legal? お、ありがとう。 Tudo que o Ubel lá falou do Rimmel, o Stark faz da mesma forma. Uhum. 達者でな。 O velhinho. あ
これでオイサーストともお別れだね。シュタルク様はどこに行っても慕われていますね。 É o rei do carisma, né? ところでフェルン、昨日はどんな魔法をもらったの？ Tenho medo. わかりませんか？服が綺麗になっている。それになんかフローラルな香りがする。Feitiço de lavar roupa? これはまさか。服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法です。これで洗濯が楽になります。さすがは生ける魔導書ゼーリエだね。神話の時代に存在したとされる伝説級の魔法だよ。でかしたフェルン。 Uma magia Útil. inútil, mas útil. Não, é uma magia inútil pra série. Eu queria ver a cara da série dela pedindo esse feitiço, como eu queria. Tomara que ゼ mostre. リエ様はすごく嫌そうな顔をしていましたけどね。正気かお前 Você surtou? だろうね。 Ai, que maravilha. Mas sabe o que é engraçado? Isso é a cara da Fern. É porque ela é simplista desse jeito. E ela é aprendiz da Frieren, que é a personificação da E a simplicidade. Brini, tipo, muito bem, estou orgulhosa de você e a série, eu não 私たちは acredito. 不合格だったけれども、3年後また頑張ることに Ah, す é, る as duas não passaram, né? É, porque a série reprovou ela, né? 楽しかったよ。元気でね。じゃあまたね。またね。 Tá vendo? Elas foram agradecer a Frieren também, porque elas chegaram onde elas chegaram por causa da Frieren, né? Sim. Desde o primeiro teste. Desde o primeiro teste. Que milagre. ザイン様の時も Todos os そうでした episódios け que ど、 passaram agora que elas apareceram, elas não brigaram. クラフトの時も Verdade, né? Eu acho que porque sempre era uma despedida rápida, né? ヒンメルってさ、すごくあっさり人と別れるよね。変かな。まあらしくないとは思うな。依頼とはいえ2週間も旅路を共にした仲だ。それに彼とは毎晩のように酒を酌み交わして、それはもう生臭坊主。そうだね。でも旅を続けている以上、また会うことだってあるだろう。 Ah, ele sempre pensava numa próxima vez. É. 涙の別れなんて僕たちには似合わない。 Se você faz uma despedida longa, é como se você nunca se encontrasse novamente, 恥 né? ずかしいからね。 Legal. Nossa, que final maravilhoso. Olha a letra da música. Uhum. Como casa perfeitamente com o que o Rimmel acabou de falar. Sim. Os cenários do anime. Ah, o que queria ir sozinho. Que magia será que ela pediu, hein? Nossa. É o Craft. Ah! Ele arrumou uma tiazinha. É o túmulo da Flame, né? Ah, é o campo de flores, né? É a mesma coisa que o Rimmel falou. 何ですかそれは。 A cara da Fern. Provavelmente foi o que a Frieren falou pra ele na época, né? Sim. Meu Muito Deus foda. do céu. Que Acabou. anime perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso só aumenta ainda mais a minha indignação. Infelizmente. Mas enfim. Mas a Frieren tem o povo. A Frieren tem não seremos Ele, comprados ele por não tem o popularidade. anime do ano, mas ele tem o povo. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Isso deixa uma mancha na reputação do Solo Leveling. Isso deixa uma mancha. O anime que só ganhou de uma obra de arte porque a empresa quis. Essa que é a verdade. Acho que nem voto popular o Solo Leveling tenha ganhado Free. Mas enfim. Gente. O é que eu falei. dizer? O que dizer?
É o que eu falei no episódio anterior, provavelmente a gente não teria muito o que falar aqui, porque a gente rasgou tanta seda pra esse anime ao longo dos episódios. E, cara, Frieren merece tudo o que foi dito a respeito dele. Tudo, e mais um pouco. Nossa, eu já vim pra esse anime com a expectativa lá em cima, e ele superou, ele chutou pra lua. Tudo que eu esperava dele. Então, o meu já foi o contrário. Eu não vim com tanta expectativa, porque até então, Frieren não era um anime que me pegaria, né? Eu não tinha essa expectativa, eu não tinha essa vontade de assistir, sendo bem sincera. Então, pela minha expectativa acho que ser mais baixa, ela superou, entendeu? As minhas expectativas. Assim, eu acho que foi um anime muito bom. Ele realmente teve um roteiro bem escrito, né? A animação dele tava muito boa. Não é o meu anime favorito, mas é um anime, sim, 10 de 10, entendeu? É um anime do ano. Ele seria o anime do ano, entendeu? Ele merecia esse patamar de anime do ano. Comparado a todas as obras com que ele estava competindo. Nossa, e os animes que eu assisti, tipo, que o Frieren é de 2024, né? 2024, no ano passado. Então, de todos os animes que eu assisti em 2024, eu acho que Frieren foi o melhor que teve, né? Porque ele teve tudo isso e muito mais. Tipo, um roteiro, uma animação, a trilha sonora. Nossa, então, meu Deus, caramba. Ele ganharia sim, ele merecia sim ter sido o anime do ano. E assim, é um anime muito bom. Eu gostei bastante de ter assistido. O ritmo no começo eu achei um pouco paradinho. Apesar de eu gostar de Slice of Life, pra mim o Frieren ele tinha um ritmo muito mais lento do que eu sou acostumada a gostar. É que eu acho que no seu caso é Slice of Life mundo real que te pega. Sim. É que só que é Slice of Life no mundo de fantasia. De fantasia. Então, assim, no começo ele não me pegou tanto, mas depois que começou a engrenar, acontecer mais coisas, assim, ter um ritmo um pouquinho mais acelerado, né? Encaixar outros personagens, outras histórias. Então, aí começou a me interessar muito mais. Então, achei maravilhoso. O anime é muito bom. Eu vou na contramão da Kelly. Esse início mais lento e mais contemplativo do Frieren me pegou de um jeito. Eu achei aquilo tão gostoso de assistir, tão leve, sabe? Ele trazia uma leveza, só que com uma carga dramática tão bem, sabe? Era um tempero perfeito pra leveza do anime, a carga dramática que ele trazia. E os aprendizados da Frieren ao longo dos primeiros episódios. Você chega no quarto episódio, parece que você assistiu 10 episódios. É inacreditável. Parece que faz muito tempo que a gente tá assistindo Frieren, só que parece o final de uma terceira temporada. E eu adorei esse anime. Adorei o final. Aquele final, aquele fechamento dela conversando com o grupo. E o Himmel simplesmente vira e vai embora, a capa ondulando e a tela ficando branca. Nossa, cara. Cada diálogo desse anime, ele é enriquecedor pra obra. Cada diálogo, todo diálogo. E, olha, é isso. O que restou pra gente falar foi elogios. Muitos elogios pro final de Frieren. Foi muito bom assistir Frieren. Assim, que bom que a gente não assistiu antes, porque daí a gente pôde trazer aqui pro canal pra reagir com vocês. Então, foi uma experiência muito Não me arrependo muito legal. Assim, os comentários que vocês colocaram também, que ajudaram a gente a entender. Vocês viram coisas que a gente não via. Por exemplo, aquela questão do Himmel, quando ele teve a torre do relógio lá, que ele deu o anel pra Frieren. Exatamente, passou direto por mim. Eu não imaginei aquilo. Quando vocês colocaram aquela informação, eu falei assim, nossa, gente, mudou totalmente o sentido da cena, assim. Outra coisa que eu quero falar sobre o Himmel. Meu, o Himmel ele é uma lenda incontestável nesse anime. Não por ser o herói que derrotou o Rei Demônio, mas por ser o herói, sabe? O herói pras pessoas. Você viu? Ninguém lembra dele por ser o herói que derrotou o Rei Demônio. As pessoas lembram dele porque ele me ajudou aqui, ele me salvou ali, ele ajudou, sabe? Coisas simples. Ele conseguiu conquistar o heroísmo dele, pessoas de todas as idades. Para as crianças, ele era o herói Himmel, né? Que derrotou o Rei Demônio, que derrotou Dungeons, que fez isso, fez aquilo. Para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais idosas, ele é aquela pessoa que me ajudou quando eu tava na necessidade, entendeu? Que precisou pegar um negócio aqui, ele parou para me ajudar. Ele foi aquela pessoa que conversou comigo, que bebeu comigo. Então, ele conseguia entrar na vida das pessoas, ele era carismático a ponto de entrar na vida das pessoas e salvar o mundo das pessoas. Ele não salvou só o mundo, ele salvava o mundo de cada pessoa com quem ele acabava se encontrando, sabe? Que nem o próprio Ubel fala. Ubel não, é o Weebel. Eu confundo ele com a Ubel. Mas o Ubel fala que as pessoas não viram ele derrotando um grande dragão. Não viram ele derrotando um grande demônio, o rei dos demônios.
as pessoas viram ele ajudando a carregar a caixa, ele salvando as pessoas de um perigo local, sabe? Coisas desse tipo. E é esse pequeno impacto na vida de várias pessoas que perpetua a história do Himmel, sabe? Sim, porque assim, histórias grandes, elas podem acabar morrendo, né? Mas essas pequenas historinhas, né? Tipo, vai passando de geração em geração. Ah, mas o Himmel não faria isso. Ah, mas o que tem, não sei o que tem. Imagina a vovozinha falando, se você fizer isso, você não vai ser igual o herói Himmel. Lembra da história que as pessoas contaram pra gente nos comentários? Daquele incidente que aconteceu, eu acho que foi na Tailândia, pelo que falaram. De uma criança que se colocou em perigo pra salvar o irmãozinho. E quando questionaram ela por quê, ela falou porque é uma coisa que o Himmel faria. Esse daqui não é um que tentou salvar uma pessoa no metrô, trem, no não é? metrô, É. mas não acho que não era uma criança. Era uma criança. Era? Era uma criança. Não peguei essa. Achei que era uma pessoa adulta mesmo. Não, o fato de ser uma criança enriquece ainda mais a história pra mim. Porque olha que coisa maravilhosa. E é uma coisa que a gente acabou de falar no anime. Não é os grandes feitos do Himmel. São as coisas simples. Por que que você tá ajudando a carregar a caixa? Porque é o Himmel. Esse é o Himmel de verdade, sabe? E o Weibel, ele ter compreendido isso mais velho e ele fazer isso hoje, sabe? Isso, eu acho que era isso, essa é a verdadeira essência dos pequenos trabalhos do Himmel. Perpetuar essa bondade. Perpetuar essa virtude heróica, sabe? E isso é uma coisa que... E a própria Frieren fala depois, né? Você conseguiu, Himmel, o mundo mudou. Sim. E isso é uma coisa que o Stark tem também naturalmente, né? Eu falei isso episódios atrás e eu reforço o que eu tô falando, mesmo que vocês me encontrarem. O Stark, pra mim, ele é o novo herói dessa era, sabe? Se o anime continuar, tiver uma outra ameaça pro mundo, eu vejo o Stark como o novo Himmel. Você lembra que a Frieren fala pra Ciri, tipo, Ciri, a era dos humanos chegou. Exato. A Fern como a maga, uma maga super poderosa. Ela é uma humana. E o Stark como um guerreiro, um herói super poderoso, sabe? E os dois humanos. As próprias pessoas que estavam ali. O Weibel, a Ubel, por mais que ela pareça meio doidinha, eu acho que... Pareça não, ela é. Não, mas assim, o poder dela vem através da empatia. Se ela fosse uma pessoa tão má pro mundo como o Weibel fez parecer, ela não conseguiria aprender o poder de ninguém. Ela entende as pessoas, ela entende os sentimentos das pessoas. Ela é a mais sensível de todo mundo ali, se você parar pra pensar. Porque se ela conseguiu, em uma conversa com ele, entendendo da história dele, ela conseguiu simpatizar com ele a ponto de aprender a magia dele, então pra mim ela é a personagem mais sensível desse anime. E eu acho isso muito foda, eu elogiei muito isso na época. E pra mim ela é uma personagem ímpar. Quero muito ver mais ela todos os personagens que foram apresentados aqui nessa última fase da temporada são muito... O próprio Weibel. Quero ver mais dele. O cara do óculos, que eu não lembro o nome desse cara. Também não. Não lembro. Mas outro personagem fala... Cara, o rei do home office. O cara é simplesmente o rei do home office. Ele se tornou um mago de ranking 1 sem sair de casa. Ele em nenhum momento estava ali presente. Quando a gente achava que o clone era o verdadeiro, não era. Tanto que eu fiquei na dúvida se ele, de fato, o próprio personagem não estava na dungeon, não seria o mais correto a dungeon não conseguir copiar ele? Não faz sentido? Não sei, mas porque ele nunca pisou na dungeon, essa que é a verdade. Mas o clone dele, ele tem... É um clone material, né? É material, verdade. Entendeu? Ele, como ele fala, tem substância, não é uma ilusão. É por isso que a Ubel quer tanto copiar o clone dele, porque não é simplesmente um clone que você passa a mão e some. Não é uma ilusão, né? Ele tem substância. Se você machucar ele vai sangrar, entendeu? Então é um clone muito bem feito, como se fosse realmente ele próprio ali. Agora, a Ubel explica, né? Que a magia vem de um sentimento que você tem. Você se especializa naquela magia porque ela tem muito a ver com a sua personalidade. O quão antissocial esse cara deve ser pra essa ser a magia dele. Ele tava em casa tomando chá. Exatamente. Enquanto tava todo mundo se fudendo ali, ele estava em casa tomando chá. Exatamente. E assim, ele deve ter um poder mágico cavalar pra ele conseguir fazer um negócio... Pra estar longe, assim, né? O clone dele tá longe, assim. Mas, tipo, a série olhando onde ele tava, assim... E é legal, porque essa pequena cena mostra o quão foda a série é. Ela conseguiu perceber ele a quilômetros de distância. Ela é muito foda também. Mas ela só aprovou ele por causa da audácia, né? Ok. Por causa da audácia. Tá bom, aprovado. Você nem saiu de casa e chegou até aqui. Você tem muita coragem de vir na minha presença, tentar mentir pra mim. Tá bom, você tá aprovado, só por isso. Foi maravilhoso. E a Ubel também, ela olha pra Ubel, aprovada.
alguma coisa séria viu ali, entendeu? É, porque provavelmente Porque a ela Ubil- acertou em todos os julgamentos. Eu acho que ela passou quem merecia e ela reprovou quem merecia. Eu acho que ela Tirando a Frieren, mas ele foi birra, né? A da Frieren foi totalmente birra. Mas eu acho que a Ubil é o seguinte, é o que a série falou, você não consegue se enxergar sendo uma maga de nível 1. A Ubil já se enxergava assim. Eu não sei. Ela, pela personalidade dela, ela já sabia que ela era uma maga de nível 1, entendeu? Da vez que ela foi reprovada porque ela matou o cara, entendeu? Basta ela acreditar, ela é doida a esse nível, entendeu? Se ela consegue enxergar, ela faz. Então eu acho que a série viu isso nela, entendeu? Talvez, tipo assim, ela já se vê como uma maga de nível 1, pra que eu vou reprovar ela, entendeu? Ela sabe que magia é o que você imagina e ela faz isso. Ela fala isso pra... Tem um candidato que ela fala isso, né? Que é Tem imaginação, aquela né? menina lá da água lá, não é? Que ela fala. Aquela Ou pergunta, seja- por que eu fui reprovada? E ela explica pra ela, assim, porque você não se imagina, você não se vê como uma maga de nível 1. Você não consegue se ver me enfrentando, né? Sim. E magia é... E ela fala isso pro Magia é Denken também, né? imaginação. E ela fala isso ela passa o Denken por causa disso, porque por um momento ele imaginou como ele lutaria com ela, né? Sim. Então, assim, a Ubil faz isso, entendeu? Temos que falar de Denken. Que personagem foda. Vai continuar falando. Não, é só isso, já acabei. Então, mas eu acho que realmente agora faz todo sentido o que você falou. Ela dá um motivo porque ela passou a Ubil antes de interagir com a Ubil, né? Uhum. Que é a questão de você dar magia é imaginação. Mas o Denken, nossa, que personagem. Que personagem. Ele é o adulto perfeito. Porque ele tem as suas pequenas falhas de caráter, ele tem os seus desejos egoístas, mas ele pesa tudo, ele é compreensível num ponto que precisa ser. É porque ele aprendeu com a experiência, né? Exato. Ele... Cara, ele agradece a Frieren, ele trata a Fern bem, sabe? Ele vai até o outro cara lá, que a gente também não lembra o nome, Ele ficou preocupado com ele, dele ter sido reprovado. Mas é porque ele se viu nele. Você viu que ele fala pra ele? Sim, mas você não acha que ele criou um carinho pelos dois, que tava no time dele no começo? Então, mas Com um sentimento de... Você viu que ele falou assim? Tipo assim, a mulher dele morreu cedo. Uhum. Ele virou um grande mago. Ele pode ter tudo o que ele quiser. Mas ele não tem família. Uhum. Ele não teve filhos, ele não tem netos. Acho que é por isso que ele fica mimando a menininha. Que ela Sim. se apegou nele, entendeu? E aí, como ele se vê no o outro cara, eu acho que ele não quer o futuro dele pra aquele cara, entendeu? Uhum. Tipo assim, saiba construir relações à sua volta, entendeu? Não você Não, pode acho que acabar não só só... construir relações, saiba aproveitar a sua vida. né? tipo, senão você pode acabar sozinho, entendeu? Talvez ele seja um arrependimento dele ter acabado do jeito que ele acabou hoje, entendeu? É que o Ele é Denken- um grande mago, mas ele não tem ninguém do lado dele pra usufruir disso, entendeu? É que nem ele fala pra Fern, né, que ela tá indo no caminho certo, porque hoje ele pode comandar países, mas... E daí, sabe? E daí? Então eu acho que é por isso que ele se apegou nele, entendeu? Porque ele se viu nele, tipo, porque ele até fala, assim, você lembra a mim quando eu era mais jovem, que eu era um jovem insolente, entendeu? Então eu acho que ele se vê nele, fala assim, se eu não fazer nada, talvez ele acabe da mesma forma que eu acabei, com arrependimentos, entendeu? E a Fern escolhendo a magia mais simples do mundo. Mas eu não julgo, eu teria feito a mesma coisa. Nossa, eu queria ter essa magia na vida real, gente. E é muito a cara delas. Eu não sei É que muito a magia cara que eu delas. escolheria. Eu acho que por eu ser uma pessoa que gosta mais do tempo frio do que do tempo calor, eu escolheria nunca passar frio. Nossa, eu escolheria uma magia pra lavar a louça. Fácil. Você quer um grande Zoltrak que destrói metade do mundo? Não, me dá uma magia pra lavar a louça aí. Meu Deus, nossa. Comer e nunca engordar. Tá vendo? É isso. Isso que é magia de verdade. Você pode comer qualquer coisa e você não vai ganhar peso. Mas enfim, gente. É isso. E assim, vou te fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar pra gente nos comentários, porque tem muita gente que já perguntou isso. Agora que acabou o anime, qual é o seu personagem favorito de Frieren? Cara. Não tem como, é o Stark. Não tem como. Mesmo ele tendo ficado de escanteio nessa última leva, cara, a história do Stark é um negócio tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Se eu assistir de novo hoje o episódio dele com o irmão dele, eu acho que eu choro. Eu também. Cara, aquela cena, pra mim, ela é a melhor cena do anime. Não é assim, aqui é o episódio do aniversário dele, né? É. Que ela faz o... Que ela faz o hamburgão. hamburgão. Cara, pra mim... Eu acho que pra mim é o melhor episódio.
Melhor Então, episódio. Pra mim também. Ele comendo e lembrando do Aizen, lembrando do irmão dele. Aquela cena é tão linda, cara, tão linda. Quando ele percebe que ele sempre ganhou um presente de aniversário, que o irmão dele sempre se preocupou com ele. E até o Aizen, né? Que ele sempre deu um presente e ele só não sabia o que significava. Isso, e a parte do irmão dele cuidando dele com todo carinho, mas sem parecer que ele era uma criança indefesa. Sabe, tratando ele, cuidando do Stark, mas assim, mostrando todo o respeito com o irmãozinho dele. E no final a gente descobre que o Stark fugiu porque o irmão dele pediu pra ele fugir. Pra proteger ele, que ele não sabe? precisava se culpar, né? Tipo Exato. assim, eu abandonei o meu vilarejo, eu deixei o meu vilarejo. Tipo assim, não. O irmão dele falou assim, vai embora e se salva. Essa eu quero que cena- você fique vivo. Essa cena me destrói num nível, cara. Que cena linda. Que cena inacreditável. Muito, muito, muito foda. E eu acho que e assim, o Stark, ele é um cara bondoso por natureza. Não é por arrependimento, é da natureza dele ser bondoso dessa maneira. Isso é tão, tão foda. E o irmão dele era a mesma coisa. Mesma coisa. Pra mim também. Eu E vou acho falar pra que... você, a Fern, eu sempre critiquei muito a chatice dela, mas ela termina lá no topo pra mim também. Uma puta personagem. Puta personagem. Pra mim também, eu acho que o Stark é meu personagem favorito da obra. Que eu gosto dessa bondade dele. Eu gosto da inocência dele. Sim. Tipo, dele ser brincalhão e dele não entender as A coisas. simplicidade dele. Exato. Dele ter esse carisma nato, sabe? De chegar e as pessoas realmente gostarem dele naturalmente, só E tem por uma ele diferença, tá ali. tem uma diferença dele do Rimmel aí. Porque o Rimmel, eu sinto que todo o carisma que o Rimmel exercia era intencional. Sim. Ele queria ser desse Ele jeito. queria ser lembrado. Exato. Já o Stark é uma coisa natural dele. Parece que ele faz isso sem querer, sabe? Ele é uma pessoa carismática por consequência. Não que ele está tentando ser carismático. Então, mas o Rimmel, eu não julgo o Rimmel fazer isso. Ele tinha um propósito maior, ele alcançou esse propósito maior e o mundo mudou graças a isso. Sim. Então, é muito válido o que o Rimmel fez. Mas é muito legal ver que isso é tão espontâneo no Stark. Todo esse carisma que ele exerce. Tipo, a preocupação dele com a Fern, mesmo ela sendo chata, a preocupação dele com a Frieren, mesmo ele não sabendo mediar as coisas, ele tenta fazer da melhor forma. Tudo que ele passou na vida dele, né? Esse crescimento dele, o fato dele ter ficado no vilarejo, mesmo morrendo de medo. Ele não fazia ideia do porquê que o dragão tinha saído de lá, mas ele tinha medo de ir embora e o pessoal do vilarejo sofrer as consequências por causa do dragão e acabou ficando preso lá. E assim, nunca desistiu, porque apesar dele estar morrendo de medo, ele treinou todos os dias, tanto que aquele abriu uma cratera ali. Sim. Então, pra mim, ele é o melhor personagem. Pra mim, assim... ele tem defeitos, qualidades, além de ser um grande alívio cômico. Vale considerar aqui que toda vez que alguém me pergunta isso, qual é o seu personagem favorito da obra, eu sempre escolho o protagonista. Porque o protagonista, ele é feito pra ser o melhor personagem da obra. Então, pra mim, assim, de modo geral, a Frieren sabe? Ela é uma personagem inacreditável. Mas vocês percebem quando eu falo isso do Mushoku Tensei. Que pra mim, o personagem mais foda da obra é o Rudeus. Mas eu acho que não vale você considerar o protagonista porque, mais uma vez, ele é construído pra ser o melhor personagem da obra. Sendo com defeitos, com qualidades, ele é feito pra isso. Então eu sempre gosto de olhar em volta os personagens que estão à volta do protagonista. Então eu desconsidero o protagonista. Nesse caso, pra mim, é o Stark, porque eu desconsidero a Frieren, no geral. Mas o Stark, pra mim, nossa. Nesse caso, eu não estou desconsiderando a Frieren. Meu personagem da obra é o Stark. Você opera de uma maneira diferente que normal. Então, pra mim, assim, a Frieren é uma ótima personagem, ela é o protagonista e tudo mais, mas se for pra eu escolher um favorito da obra, pra mim seria o Stark. A história dele me cativa mais. A personalidade dele, enfim, é isso. Bom, gente, muito obrigado por ter acompanhado com a gente esse anime maravilhoso. Merece todas as flores e os louros que são jogados pra ele. Todos, até mais um pouco. Adiciono o meu no montinho. Merecido, extremamente merecido. Entra provavelmente pro top 5 melhores animes que eu já assisti. Fácil. Frieren, obra inacreditável. E é incrível que em 2024 a gente tem uma obra com essa densidade depois de tanta coisa que já saiu no mundo dos animes. É difícil essa originalidade, sabe? Ter uma coisa que se destaca no meio de milhares de animes que tem hoje. E o Frieren conseguiu isso. Merece ter passado... Assim, eu não assisti Fullmetal, mas pra mim, Frieren, o que eu vi aqui, merece o top 1 no anime com o maior ranqueamento do My Anime List. Pra mim, merecidíssimo. Ainda a gente provavelmente vai ter a oportunidade de ver Fullmetal, que foi por anos o anime top 1. E assim como o Frieren entregou
tudo o que foi julgado a respeito dele. Eu acredito que Fullmetal também vai entregar. Então eu estou ansioso para assistir Fullmetal um dia. E é isso. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.